Saudações, expert. E por que falar sobre área civil e criminal? Vamos supor, uma vez uma magistrada falou para mim que se eu tivesse um curso grafotécnico, existe uma demanda, muitas pessoas, às vezes muitos profissionais jurídicos, advogados e tudo mais, precisando de uma perícia grafotécnica, precisando às vezes de uma perícia documentoscópica. E o que isso interessa? Se você é um perito, não se enquadra, tem uma área de atuação que seja complexa, ou então pouco pertinente, ou então que seja pouco requisitada, eu sugiro que você se especialize em determinadas partes periciais para que você tenha demanda, se é que você quer investir nessa área. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns profissionais que têm uma demanda para a área dele que é pouco sugestiva. Um exemplo, uma parte que seja perícia médica. Se você não é médico, então às vezes, toda vez que houver um perito médico, ou tem uma impugnação para você, se você não for médico, ou se não tiver uma impugnação, às vezes você tem dificuldades em fazer aquela perícia. Por isso que, se você for ver mesmo os peritos oficiais, como eu falei anteriormente, todos eles, ele pode ser da parte ambiental, pode ser do que for, todos eles, quando chegam no curso de formação, têm necessariamente que fazer grafotécnica, documentoscópica e outras partes, papiloscopista, várias outras partes da área pericial, porque existe uma demanda grande de crimes comuns com relação àquilo ali. Então, se você deseja se especializar tanto na parte civil quanto criminal, vendo que não há demanda, vendo que uma demanda é complexa ou que você não vai ter muitas perícias, se especialize em outras. Essa é uma dica, e é uma dica que eu falo que você deva agarrar. Agora, se você quer ficar apenas na sua área, já encontrou ela, então, dentro de tudo que eu falei para vocês com relação à parte civil e criminal, o que você tem que ver? Existe a parte de balística, existe a parte de médico legal, que é toda essa parte que é pertencente, às vezes, à área criminal. E tem a parte civil, que tem registros públicos, contratos, direitos autorais, ou seja, uma infinidade de coisas pertinentes à perícia que você precisa saber. Às vezes você é um profissional contábil e não sabe quantas perícias contábeis precisam nessas justiças, como as justiças trabalhista, a justiça civil. E existe às vezes muitas perícias grafotécnicas que você não imagina quantas perícias precisam e quantos profissionais precisam. Por isso, esse módulo, área civil e criminal, é o que? Para você conhecer, para você montar seu currículo. O que você pode fazer? Quais são as perícias? É a primeira coisa que você tem que se perguntar. Nos cursos não especificam isso, não falam sobre isso. Isso é uma defasagem, é uma falha. Por quê? Às vezes muitos profissionais neófitos chegam a esse contexto depois, quando já começam a atuar. E aí ele começa a ter dificuldade, e depois que ele tem dificuldade, ele fica sem vontade de continuar, de persistir na área, mesmo tendo muitas características que são importantes para ele se definir enquanto perito. Então, para você colocar seu currículo, para você colocar algo em prática, tanto na área civil e criminal, você tem que entender os códigos, que a gente vai falar no módulo dispositivos jurídicos, que são o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Civil, Código Penal, que estão presentes em todas as partes que você precisa saber do processo. Já que o profissional jurídico, que é o perito judicial, ele tem que fazer quando entra e quando sai do processo. Isso também, mesmo que você seja assistente técnico, precisa elucidar, precisa orientar aquele que te contratou, que no caso é o advogado. Às vezes o advogado ele te contrata, ele quer que você faça uma perícia, mas não tem conhecimento, não cabe a ele saber determinadas técnicas, determinadas partes de quisitação,
determinadas partes de impugnação. Às vezes o perito mesmo pode falar, olha, impugna esse outro perito aqui, ou perito judicial, de uma ou de outro caso, porque esse perito judicial aqui, ele não tem a qualificação certa para aquilo ali. Ele não se especializou. Ele não tem uma característica que seja válida. E isso já serve dentro do processo para que se o magistrado não der a impugnação, lá na frente ele pode entrar com outro recurso, outra coisa que venha a ser favorável ao seu cliente. E isso serve tanto para a área civil e quanto para a área criminal. Existem peritos que quando vão atuar na parte criminal, eles veem algum erro de perícia lá atrás relativo ao crime, alguma coisa para inocentar o cliente dele, e aí ele tem que orientar o advogado, olha, impugna esse perito oficial aqui porque ele fez uma perícia que não condiz com a parte técnico-científica. Faltou tempo, faltou uma melhor especificação desse item ou de outro. É por isso que é interessante o grau de especificação, você se especializar naquilo ali. Sendo dessa forma, o perito judicial ou o perito ad hoc, ele tem que saber fazer com que todas as partes sejam interessantes. Inscreva-se no canal. Deixe suas dúvidas, comentários e apontamentos. Até a próxima!